Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Como eu havia prometido, eu vou fazer algumas refutações a um senhor chamado Granconato. Este indivíduo é pastor batista, de uma batista que parece que é independente, até onde eu sei. E este indivíduo é um ultra calvinista. E um dos recortes que eu peguei lá do podcast que ele deu ao pastor Tarles Elias, inclusive, viu, pastor Tarles Elias? Estou esperando também o meu convite, eu quero participar do seu podcast. Se você quiser me convidar, já estou me colocando aqui à disposição. Voltando aí para a problemática do Granconato, ele, nesta entrevista, falou muitos impropérios, mas muitos. Coisas assim terríveis. Terríveis. E uma delas, eu já tinha projetado fazê-lo, esta resenha, é sobre as Torres Gêmeas. Hoje eu vou mostrar para você aqui o que ele falou sobre o atentado de 11 de setembro, nós estamos no mês de setembro. Eu não fiz assim o vídeo no dia, porque eu estava lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, num congresso, não deu para eu fazer o vídeo, mas agora eu vou fazê-lo. Então, por favor, meu querido irmão, irmã, assista aqui este vídeo e descubra um pouco mais sobre a verdadeira natureza do Deus bíblico. Porque esse Deus bíblico tem uma natureza e a Bíblia revela sobre ela, tá bom? Antes, meus recadinhos aqui para você. Neste mês de setembro, no dia 30, às 22 horas aqui no canal, nós vamos sortear esta belíssima Bíblia apologética de estudos com apócrifos, a qual Deus me deu o privilégio de ser um dos autores. Então vai lá na plataforma do Apoia-se, se inscreva, participe lá, seja colaborador aqui do Ministério e todo dia 30 você participa de sorteios apologéticos e teológicos, tá bom? Pelo menos assim a gente abençoa algumas pessoas. Quem sabe pode ser você. Outra coisa, se você ainda não baixou o app do CACP, baixe, é para todas as plataformas de celulares. E curta o nosso vídeo. Ah, pastor, mas eu não gostei. Então descurta, porque até o descurtir é importante para dar relevância para o vídeo e levá-los ao maior número possível de pessoas, tá bom? Me ajude aí a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Vamos ouvir o Granconato aqui e logo em seguida eu volto para fazer o meu comentário. Então, deixa eu voltar um pouquinho. E eu caminho assim. Deixa eu voltar um pouquinho numa coisa que você falou aqui pra gente começar a engrossar o caldo aqui. Tá. Você falou assim, ó, não é permissão, é decreto mesmo. Decreto. É decreto, inclusive do mal, Sim. né? Então, um calvinista raiz, né, ou pelo menos um calvinista sério, igual você falou, não aquele de internet, vai acreditar que Deus decretou tudo. Não é apenas a vontade permissiva de Deus. Não, é um decreto, uma ordem de Deus. Sim. Inclusive o mal, as coisas... Tudo. Nada escapa. Nada. Ele é a causa não causada. Por exemplo, vou dar um exemplo, um exemplo que eu escutei. Inclusive um convidado nosso aqui comentou um sermão de Piper, John Piper, um calvinista, dizendo que, por exemplo, Deus decretou a queda das Torres Gêmeas. O ataque às Torres Gêmeas. Tudo bem. Deus decretou... Durmo tranquilo. Não, mas então você acredita ali. Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. É óbvio que Deus se torna um Deus mau. Mas antes de eu entrar aqui no comentário do vídeo, gente, às vezes eu tenho umas garrafinhas aqui do meu lado, porque quando eu vou gravar, para não secar a garganta, eu tomo água. Às vezes eu tomo água tônica, que nem a última, aquela garrafinha pequena com a tampinha azul, é água tônica. Hoje eu estou tomando aqui um limoneto. Tá vendo aqui, ó? Limoneto. Alguém falou, é pinga. Não é pinga. É limoneto ou água tônica ou água mesmo. E eu uso aqui para umedecer a minha garganta, tá bom? Os indivíduos cheios de maledicência já foram falar outras coisas. E o mais duro disso tudo, né, que eu fui aprender que não é certo beber, não foi nem na igreja, foi nos Alcoólicos Anônimos. Eles ensinam corretamente que beber socialmente é uma fraude, é um engodo social.
E depois eu fui embasar minha teologia bíblica e eu mostro para quem quiser que o cristão deve evitar a bebida e o pastor nem chegar perto. Aliás, se você tem um pastor que acha que é normal beber, que ele bebe uma cervejinha nos encontros da igreja, cai fora desta igreja, cai fora deste indivíduo, porque a Bíblia diz que o pastor não pode nem passar perto da bebida alcoolizante, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos lá aqui pro nosso amigo Granconato. Esse homem, para mim, na minha concepção, ele tem algumas dúvidas interiores. Então existem dois extremos, né? Por exemplo, o Eden Renekiewicz, ele é um ateu hoje. Ricardo Gondim, Caio Fábio, Ariovaldo Ramos são ateus. Então eles pegaram o ateísmo deles e sistematizaram na teologia da libertação. O Granconato, ele foi ao outro extremo. Então, ao invés de ele virar ateu, ele virou um fanático alucinado que acredita, como ele falou, de todo o meu coração, que Deus mata para o seu prazer. Deus comete crimes. Presta atenção, vem cá, presta atenção no que eu vou dizer. Ó, presta atenção. Na cabeça do Granconato, até do Calvino, imagine você a cena, traga essa cena à sua mente. Eu sei que é horrível. Uma criança, vamos pegar aqui a história do Champinha. Ele pegou aquela menina e o namorado, matou o namorado e a menina ele estuprou por 7 dias. E no último dia ele estuprou e cortou a cabeça dela, decepou a cabeça, os membros. Essa foi uma história muito famosa no Brasil. Na cabeça do Granconato e até do João Calvino, porque Calvino cita literalmente a história de um homem de caravana que se perde dela, e acontece a mesma coisa que aconteceu com essa menina, ele fala que Deus decretou isso. Deus decretou isso. Mas aí eles vão além. Eles falam que é para o beneplácito de Deus. A palavra beneplácito é o prazer perfeito, é o querer perfeito de Deus. Então imagine você, a garota que o Champinha matou lá, sendo morta para o beneplácito, para o prazer de Deus. Gente, que Deus é esse que tem prazer no assassinato, no estupro de uma criança? Se isso é evangelho, vamos parar de pregar o evangelho, pelo amor de Deus. Vamos parar. É óbvio que isso não é o evangelho. É óbvio. Tenha santa paciência. Isso é coisa de gente maluca, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece o Deus revelado na palavra. É só pegar Jeremias 19:5. Deus, diante do sacrifício das crianças a Moloque, ele fala, o que é isso? Parem com isso. Esse tipo de coisa é maligna. Nunca me passou pela cabeça, pela minha cabeça, Deus, Yahvé está falando. Nunca passou pela minha cabeça queimar o meu filho no fogo. Tanto que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem penitente acabou ganhando o mesmo destino, mas não foi assim projetado para isso o inferno. Irmãos, o assustador é que o Calvino corrobora com isso. Olha aí. Olha o que o Calvino fala. Eu estou botando aí na tela. Ele diz assim, por exemplo, sobre a queda. O primeiro homem, pois, caiu, porque o Senhor assim julgara ser conveniente. Porque ele assim o julgou e a nós é oculto. Entretanto, é certo que ele não julgou de outro modo, senão porque via daí ser, com razão, iluminada a glória de seu nome. Então, olha que coisa. Deus, então, decreta a queda para iluminar a glória do seu nome. Outro texto de João Calvino. Eu concedo mais, escute isso, os ladrões, os homicidas, os demais malfeitores são instrumentos da divina providência. As Institutas, livro 1, está aí o texto. Então veja, olha, Calvino deixa claro, eu concedo mais. Ladrões, homicidas, malfeitores são instrumento da divina providência. E ainda aqui dá um desconto para o Calvino, porque ele coloca que Deus usaria essas pessoas como juízo.
Mas quando você vai estudar a doutrina calvinista, tudo que acontece é decreto. É verdade, o Apocalipse, por exemplo, ali não é arma nuclear, não. Ali é Deus fustigando, castigando a humanidade por virar as costas para as coisas do Senhor. Ali sim, existe, não estou dizendo que Deus não castiga na hora certa. Agora, o que ele está falando aqui é que na vida, todo o mal que acontece é Deus que decreta. E aí ele vai falar depois da morte de um homem de uma caravana, que é a mesma história aí da menina do Champinha, da garota que o Champinha matou. Mas olha aí, as Torres Gêmeas. O John Piper, e agora que o Gran Conato, diz que as Torres Gêmeas foram destruídas pelo decreto de Deus. Presta atenção. Quando o evento aconteceu, eu me lembro muito bem, foi numa terça-feira, eu estava até numa reunião de conselho de pastores, de 2001. Esse 11 de setembro foi comemorado pelos muçulmanos, no mundo inteiro. Sabe por que os muçulmanos comemoraram? Porque se os terroristas conseguiram, na cabeça dos islâmicos, é porque Deus decretou. Os muçulmanos creem num decreto semelhante ao de João Calvino. Então, eles entendem que se as torres foram derrubadas é porque Deus decretou que isso ocorresse. Não foi uma permissão, não foi que Deus deixou para mostrar a maldade do homem para o próprio homem, não. Foi um decreto que Deus assim projetou. O islamismo pensa desse jeito. E olha que religião é o islamismo. Presta atenção no que eu vou te falar. Além do islamismo, nós temos shintoísmo, sikhismo, hinduísmo, budismo, as religiões animistas, todas elas, esoterismo, bruxaria, feitiçaria, todas elas creem num decreto, creem numa predestinação fatalista. Tudo está determinado e as pessoas são apenas, digamos assim, marionetes da vida. Absurdo isso, gente. Absurdo. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras de Satanás. A Bíblia diz assim: eis que hoje eu te proponho o bem e o mal, escolhe o bem. A Bíblia deixa claro que Deus te coloca opção, livre-arbítrio. Ainda que o nosso livre-arbítrio esteja contaminado pela nossa carne caída, depravada, nós ainda somos colocados diante dessa opção e Deus nos dá graça para optar. Agora, Deus, irmãos, não tem nada a ver com o mal. Quando Isaías 45:7 fala que Deus cria o mal ali, o mal é o mesmo mal de Apocalipse, é com L ali o mal. É o mesmo mal de Apocalipse, ou seja, é o juízo. Exemplo, quando o seu filho faz arte, você é obrigado, se você é um pai bíblico, pegar e dar um castigo para ele. O castigo é mau, mas é necessário para corrigi-lo. Neste aspecto, Deus cria o mal. Agora, Deus não decretou a arte do seu filho. Deus não decretou o meu e o seu pecado. Não. Foi autocausado por nós. É neste aspecto que somos a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, queridos e amados que estão aqui acompanhando o site do CACP, são espectadores, você que é sério, como é que alguém escuta um camarada desse? Uma insanidade dessa. Que Deus é esse que essas pessoas pregam? Então, gente, eu queria que você ficasse atento com esse calvinismo, porque o Nicodemos e o Hernandes dão uma escondidinha, sabe? Eles pegam o decreto horrível e põem uma chuquinha. Porque, na verdade, irmãos, quem falou que o decreto é horrível foi Calvino, fui eu não. Ele viu que o bicho é feio. Então ele foi lá e pôs o Nicodemos e o Hernandes põe chuquinha no bicho. Ai, que bonitinho, né? Mas é um bicho feio, que o Calvino chama de decreto horrível. A Bíblia Sagrada não tem esse negócio não, irmãos. O Deus da Bíblia é lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é maravilhoso. O Deus da Bíblia é amor. Não fala que Deus é justiça. Ele faz justiça, ele é justo. Mas ele não é justo, ele é amor. Ele é amor. Ele é o próprio amor.
Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus da Bíblia. Quem quiser, vem e toma, beba da água da vida. Vinde a mim, vocês que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Deus da Bíblia não mata, não esquarteja, não estupra, não violenta, não derruba torres gêmeas, não causa esse tipo de coisa. O Deus da Bíblia quer paz, quer justiça, quer santidade. E quando ele tem que executar o juízo dele, ele não executa com prazer, muito pelo contrário, ele executa porque precisa, como um pai que tem que corrigir o filho para que ele não fique pior, mas não que ele tenha prazer naquilo. Ele falou, eu não tenho prazer nisso. Então, gente, como disse Suzano Wesley, se Deus é isso aqui que o Gran Conato falou, o diabo perde de longe para esse Deus. Perde de longe. Aí quando eu falei aqui no canal, alguém ficou bravo por aí, já fizeram videozinhos, que o cristianismo que os iluministas criticaram era esse tipo de coisa aqui, os caras ficaram bravinhos. Mas é exatamente isso, porque na Europa, que hoje só tem 5% de cristianismo, né, que era toda calvinizada, foi esse tipo de cristianismo que os iluministas encontraram. Então, eu não tenho um pingo de dúvida que este tipo de calvinismo que o Gran Conato prega foi o que gerou o ateísmo em toda a Europa e que matou a Europa, lamentavelmente. Essa eu coloco na conta deles, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se quiser material eu tenho, mas pense no que está acontecendo. Eu fico triste de saber que milhares de pessoas estão vendo esse tipo de coisa. Ouvindo essas pessoas. É tipo assim, pode se matar, que nada tira a tua eleição. Meu Deus. Pedro falou assim, gente, toma cuidado. Que vocês não tropecem para confirmar a sua eleição. O apóstolo Pedro deixou claro. Pedro não falou assim, olha, você pode até se matar, se suicidar, ou matar alguém, que nada tira a tua eleição. Pedro não falou isso. E esses caras por aí falam isso. E pousam de doutores. E de ortodoxos. Tenha santa paciência. Se Deus assim permitir, voltaremos com mais vídeos sobre essa temática. Desculpa, irmãos, minha indignação. Perdoe-me mesmo, de coração. Me perdoe. Mas eu tento manter o equilíbrio, mas é difícil diante de tanto impropérios. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.